Salve, salve, Márcio Libar! Pô, Fala, Valtinho Cavalcante. maravilhoso, hein, meu Olha Messias? só, Que saudade, hein? Que prazer sempre saudade, estar com hein? você, cara. A nossa história é longa, né, cara? Nossa Já história é se faz longa. longa, E né, Valtinho? Já tem uma década já, quase, né? Tem uma década já tem quase, uma né? década, já tem uma década. Então, eu queria começar com esse ponto, Márcio. Antes de mais nada, assim, te apresentando a minha maneira, eu acho, né? Eu conheci o Márcio no momento que eu estava de cabeça na empresa da minha família, com um desafio ali muito grande, né? Business art, que eu já falei aqui um pouco, né? Essa coisa de trazer outros ângulos, outras lentes para dentro da empresa, né? Que agora está tão comum, né, Marco? Porra, Mas que antigamente empresa ainda era aquela coisa mais só dos números, né? Não se olhava muito componente humano. E a gente tentando montar esse time, tentando trazer essas pessoas, né? Eu sentia muita falta. Eu via essa coisa você tinha uma pessoa, você era uma pessoa em casa e chegava na empresa e você botava aquela máscara corporativa, né? E eu não sabia muito bem como lidar ou como incrementar, e aí conheço o Márcio nessa época. Nessa época você ainda trabalhava mais com artistas, né, eu Márcio? só era artista nessa época, assim, Só artista. aquela experiência. Não, já tinha até feito uma ou outra experiência corporativa, o que me deu até uma moral de falar com você que eu já tinha feito experiência. Mas eu nunca tinha vivido nada tão intensamente dessa fusão de arte dentro de uma empresa. Ali a gente foi muito ousado. Até hoje a gente foi ousado. Se você pega pela régua de hoje, a gente colocou o sarrafo muito alto. Mesmo hoje, que está mais comum, a gente ainda Mesmo era hoje, ousado, olha né? que hoje eu trabalho ainda mais com mais empresas, colaboro com mais empresas, algumas vezes seguidas, mas nada se comparou àquele tipo de ousadia e experiência. Para mim, teve um nível de resultado que eu quantifico. Agora, imagino que para você outros, né, Valtinho? Porque você estava olhando do outro lado, né? Você tava recebendo aquele resultado. Eu tava me impactando muito de falar, caramba, como é que essa tecnologia da arte pode ser facilmente transportada para esse meio com o mesmo nível de impacto, com o mesmo nível de resultado. E isso, para mim, Exato. foi realmente espantoso. Mas também você me permitiu também fazer o que eu achava que tinha que fazer. Então você também foi digamos assim, se fosse chamar de cliente, que você nunca foi. A gente nunca teve uma relação de cliente-fornecedor, né? Mas você foi um parceiro muito generoso, assim, de deixar eu arriscar mesmo, confiou em mim e eu botei tudo que eu podia lá. E você também foi generoso demais, Márcio, assim, olhando pelo outro lado, né? Esse que você me provoca agora, foi muito mais do que eu imaginava, assim, né? Porque eu tinha um pouco essa ideia, pô, as empresas podem ser um pouco mais de verdade, mas você fez uma verdadeira tsunami, né? Dentro da SA. A gente, pô, fez aquele trabalho aí, mais de 500 pessoas, no Brasil todo, e era assim, a cada final de semana que tinha um trabalho, a coisa mais linda era você ir trabalhar na segunda-feira e você via a turma que tinha feito, né, aqueles 20, todo mundo se abraçando, né, quando chegava, era outra história. E aí, falando um pouquinho do trabalho do Márcio, Deixa já eu te fazendo falar um essa detalhe, porque é pergunta, né? interessante você falar isso, e o público que está nos ouvindo talvez não tenha dimensão da magia que a gente provocou. Não era o Valtinho ter contratado o meu trabalho e eu fui lá fazer. Havia toda uma engenharia interna já na empresa, puxada pelo Valtinho, que era fantástica, que passava pela internet, que passava por grupos de opinião na internet, que tinha um conceito. Aí eu trouxe um pouco o conceito da pirataria, aí você trouxe essa ideia de uma ilha pirata, e aí o conceito ficou em volta daquilo, e aí o meu jogo veio complementar já uma. Então, assim, você já estava meio que preparando um terreno para aquela cultura se encaixar. Eu acho que ali foi um grande casamento mesmo, Exatamente. assim, porque a gente criou aquela ideia de sociedade secreta, né? O que acontecia? O Exatamente. meu jogo era, você entrava como aprendiz de palhaço, o teu objetivo era ser contratado para o circo. Quando você era contratado, ganhava um nome secreto, você fazia parte daquela sociedade secreta.
E aí sempre tinha um picadeiro. Aí daqui a pouco vinha outra turma. Só que a outra turma, entre uma turma e outra, tinha uma turma que fazia parte da sociedade secreta e outra que ainda não. E aquela que fazia parte da sociedade secreta tinha uma maneira de se comunicar, já tinha uma cultura, já tinha um afeto. E eu começava a rolar um... O que esses caras são? O que esses caras estão falando? Até uma hora que a maioria da empresa estava dentro dessa magia, né? E o momento que o Brasil também estava muito bem, né, Valtinho? O Brasil também estava indo muito bem economicamente naquele momento, né? A empresa estava bem, vocês tinham acabado de vender lá o Tijuca, né? Então tinha um cenário muito propício para a gente inventar coisas novas, né? Como muito. É importante, né? E é isso, o país está bem, né? Tá bem, tá leve, tá feliz, tá animado, tá otimista, né? Pô, isso você não faz nada com medo, pessimista. O que você realiza, né? E como a economia, como faz diferença a economia também, né? Como faz diferença, como muda o espírito das pessoas, como muda o espírito das empresas, né? As empresas ficam mais ousadas, as pessoas também, mais oportunidades. Se aquele emprego não satisfaz aquele cara, ele tem uma outra oportunidade de ir para outro. Não, pô, dá uma saudade. Isso, fica todo mundo mais leve, né? Desse momento, né? Não daquela época, não. Mas desses momentos em que o país é impulsionado por uma força que é maior do que cada uma das pessoas, né? Pô, tomara que isso aconteça aí no ano que vem. Nos próximos anos. Não, tomara que isso aconteça, né? Se é em ciclo, né? Tem que conseguir, né? Tá na hora desse ciclo. Mas aí, quer dizer, é isso mesmo, Márcio, porque eu me lembro, a gente já tinha montado o jogo, a gente já tinha feedbacks em público para todo mundo, a gente já tinha... Aquela ideia da avaliação 360 graus, né? Que era avaliação 360, então já tinha muita coisa para tentar, mas faltava esse saculejo no humano, né? E aí eu queria que, de repente, a gente pudesse entrar um pouco nesse tema aqui do teu trabalho, da oficina, de como evoluiu, de como é que você, Márcio, enxerga o seu trabalho, assim, se você pudesse falar um pouco assim sobre ele, o que ele é, como é que ele, o que ele causa, na sua opinião? Tá. Pô, bastante complexo. Eu juro que eu vou tomar o maior cuidado nessa resposta, porque é uma oportunidade que eu tenho de clarear até para mim. Então, como eu quero acreditar no valor histórico desse depoimento, eu espero ser muito cuidadoso, né, na hora de falar isso para você. Bom, eu entendo assim, ao olhar de hoje, ao olhar dos presentes, eu entendo que eu sou um artista, ator e palhaço. Mais ou menos nessa hierarquia. Aqui em cima é o artista. Esse corpo é do ator. E a plataforma que eu estou em cima é o palhaço. Foi o palhaço, essa plataforma do palhaço, que me trouxe tudo que eu tenho. Tanto uma técnica reconhecida, premiada internacionalmente, né? Como uma filosofia, uma maneira de ver o mundo, de enxergar o mundo, sob essa perspectiva do acordo de paz com o erro, com o aleatório, com a vulnerabilidade, com essas energias consideradas energias de perdedor, né? Eu lembro de uma frase do Homer Simpson, maravilhosa, que o Bart perde uma competição e fala assim: o importante é competir, pai. E o Homer fala: os perdedores adoram essa frase. Então, esses valores foram muito importantes para mim, né? São importantes para me posicionar no mundo, meu olhar no mundo, da sociedade, das pessoas. E me deu uma pedagogia. Quer dizer, uma maneira de tentar ensinar, transmitir todo esse conhecimento. E eu fiz isso de muitas maneiras. Tanto dirigindo números, formando atores, preparando espetáculos, criando novos números, e depois também eu comecei a perceber que essa tecnologia começou a se esparramar para além das fronteiras da arte. O efeito que meus cursos produziam nas pessoas fazia com que o artista quisesse levar a mãe dele, sabe? Aí eu comecei a perceber que aquilo ali havia algo maior. Bom, então eu acho que, como eu fui um diretor, sempre fui um diretor, pesquisador,
de laboratório, que gostava de pensar, falar sobre o que eu fazia. Isso me trouxe um prestígio muito grande dentro do Rio de Janeiro, na classe artística carioca. Então, a minha oficina, quando você me conheceu, eu já tinha ali mais de 10 anos de prestígio dentro da classe carioca. E as pessoas atribuíam que o trabalho delas como ator ganhava uma qualidade a mais, e também elas atribuíam que elas tinham mudado a vida por causa disso. E eu falei, opa, tem uma tecnologia aí. E quando a gente se conhece, você me bota o germe do business. E isso vai criar uma revolução na minha mente. Né? Vai criando uma revolução que bom, se o que eu tenho... Você me fez uma pergunta. O que você precisa para esse teu negócio ser o negócio mais incrível do mundo? E aí, esse desafio, essa coisa de ser o maior do mundo, significava expandir fronteiras, ir além. E aí eu tive que romper uma primeira camada de preconceito minha comigo mesmo, que eu sou artista, pô. Meu trabalho é para artista, pô. Como é que eu vou botar meu trabalho assim em qualquer lugar? Então, e aí também, o meu contato com você e com essa provocação, e você teve do lado o tempo todo acompanhando esse momento, você era o outro, você era o meu diferente. Você era o branco, eu era o preto, você era o rico, eu era o pobre, e a gente estava na mesma mesa. E aquilo, para mim, foi uma escola. Porque você me aproximar dessa realidade me forçou a esgarçar o tecido do meu conhecimento e deixar penetrar o diferente, outras visões de mundo, sem haver resistência. Como se fosse uma espécie daqueles tiradores de mancha de tecido. É como se meu tecido estivesse cheio de mágoa. Mágoa é mancha, né? E aí entra aquele homo total, aquele que vai emoliente. Vai entrando aquele emoliente na mancha. E eu acho que com os enxágues e com novas lavagens, eu consegui fazer um entendimento mais amplo. E hoje, então, eu abordo a arte como tecnologia humana. Para mim, então, eu criei um software. Eu criei um software poderoso que mexe nos softwares mais poderosos do ser humano, que são as emoções. E toda a tecnologia que eu aportei daí, ela vem 90%, 80% da arte e 20% dos encontros que eu tive com psicólogos, com terapeutas, psicanalistas, alguns estudos que eu fiz superficiais, que seja sobre o cérebro, mas como eu tinha muita bagagem sobre o ser humano, através do jogo, muitos jogos, muitas dinâmicas, muita experiência, isso ganhou um contexto muito bem arrumado. A minha teoria, então, se localizou. Então, hoje, se eu tiver que definir o meu trabalho, eu digo que eu sou um artista, que trato amplamente a arte como tecnologia humana, uma tecnologia humana avançada, inclusive, em relação a outras tecnologias. É a tecnologia que eu boto na mesa da revolução tecnológica. Eu acho que ela tem um lugar de status, considerando que o mundo automatizado está cada vez... O 5G vai fazer uma limpeza geral numa série de trabalhos e profissões e empregos que a máquina vai fazer com mais agilidade. O mercado vai assimilar isso, as pessoas, as donas de casa, as pessoas vão assimilar isso. E cada vez mais o que é eminentemente humano, necessariamente humano, genuinamente humano, continuará muito útil, extremamente útil, e eu digo que nós temos um exército, uma cruzada para qualificar essa quantidade de seres humanos naquilo que nós somos únicos, que é na nossa capacidade de conectarmos-nos. E para isso, o riso é fundamental. Rir de si é fundamental. Acho que esse momento, eu me coloco aí no campo do futurismo, digamos assim, né? De tentar colaborar. O meu trabalho hoje, então, eu acredito que ele colabora com a construção mesmo de um mundo onde essa conexão ela seja a principal capital em qualquer relação, mas ela não vem sozinha.
ela vem fundamentalmente com a confiança. Mas e você não tem confiança se você não gera conexão profunda. E não é possível gerar conexões profundas sem que se esteja em vulnerabilidade. Porque a gente só confia em quem a gente conhece. E você só conhece quem chora na tua frente, quem você se permite chorar na frente e quem você se permite chorar junto. Isso, em esportes de alta performance, atividades de alta performance como o esporte de arena, de estádio, ou a arte de palco, picadeiro, elas têm uma coisa que nenhuma empresa tem. Que embora seja um ambiente de excelência em performance, de muito resultado, a empresa leva desvantagem. Porque o teatro tem o camarim e o futebol tem o vestiário, onde a porrada come, onde as pessoas choram, onde faz juras de vitória, pactos de se reerguer, consolam a lesão de um outro, ali que um escolhe quem vai ser o padrinho do outro no futuro, que se desenham amizades para o resto da vida. Então, esse lugar que o camarim representa e o vestiário representa, que garante um ambiente de confiança necessário para o título. Então, não dá para você manter a excelência na performance se você não tem esse lugar de confiança. Então, eu acho que eu posso muito, meu trabalho hoje ajuda muito atletas, artistas, equipes, corporações, elencos, a encontrar esse ambiente de confiança baseado nessa vulnerabilidade. Espero que eu tenha conseguido te apresentar bem o meu trabalho. Pô, não, maravilhoso, Márcio. É muito forte, assim, Você só tem que pegar um conhecendo contato para... comigo para pegar um estoque comigo para qualificar meu trabalho. Pegar um estoque... Como? Então, precisa até pegar um contato meu comigo para pegar um estoque para dar uma Para ver se eu aprendo, né? para dar uma qualificada no meu trabalho. Ficou tão bom, né, que eu queria me contratar, né? Pô, que é esse cara? Vou pegar um contato com ele, cara. Muito bom. Ô, Márcio, mas quando a pessoa entra, assim, eu acho que você já deve ter mais de 30 anos, quase 20 anos nessa trajetória, né? Como é que você definiria, assim, que um paspalho entra na oficina e como é que ele sai, assim, se você pudesse definir um pouco isso? Pô, cara, Baldinho, aqui acontece uma coisa mágica. Eu gosto de atribuir magia a quase tudo, né? Eu sou aquele tipo de cara que eu acredito em tudo. Porque isso me deixa muito à vontade para não acreditar em nada, especificamente. Isso para mim é muito importante porque me gera um espaço, um vazio, para poder criar poesia, filosofia de botequim, piada. Então, sempre que eu falo, eu peço que as pessoas me levem pouco a sério, mas que mais se envolvam emocionalmente no que eu estou falando do que se amarrem aos aspectos científicos daquilo que eu coloco. Porque há saber nisso. Mas não me cobrem grandes dados. Uma frase do Einstein. Perguntaram ao Einstein qual era o segredo da genialidade, e ele falava que o segredo da genialidade era proteger bem as fontes. Boa. Não revelar onde ele aprendeu. Claro. Cara, eu acho o seguinte, Valtinho. Essa ideia de vencedor, ela é muito sedutora, ela é muito bem premiada, bem recompensada, mas ela gera muita doença. Por quê? Porque os motivos são nobres. Quem é que não quer estar magro, saudável, inteligente, bonito, rico, se relacionando bem, entregando, acordando na hora certa? Todo mundo quer, irmão. Todo mundo quer. Está acessível a todo mundo, a princípio. Mas a gente tem que saber que a gente tem um outro lado que esse crê, esse duvida. Esse tem disposição, esse tem preguiça. Esse é pragmático, esse é sonhador. Normal. Esse é o nosso equilíbrio, como tem o yin e yang, como tem o homem e a mulher, o Apolo e o Dioniso, o preto e o branco. Business art. Hã? O business art. Business art. É isso aí. Só que
o business, que é, digamos... E vamos lá. Como é que isso começa lá atrás? Você é educado para chegar na frente. Mesmo aquele que está em desvantagem, ele tem que chegar na frente dos que estão no nível dele. E aí fala, você tem que ter isso, aquilo, outro. O cara começa a perceber aquilo ali, então o que acontece? Vamos colocar todo mundo no mesmo nível, que saiu todo mundo, sempre para a gente não falar em meritocracia. Vamos colocar que está todo mundo no mesmo nível na sala de aula. Acaba a paz da tua vida no primeiro dia de aula. Porque antes disso, você está protegido no seio da tua casa, da tua mãe, dos teus irmãos. Ali você pode fazer tua pirraça, ali você pode dizer que não quer, ali você pode dar tua opinião, você pode fazer tua brincadeirinha. O dia que tu botar o pé na rua, irmão, o jogo começou. E aí, como é que começa o jogo? Com aquelas olhadinhas, todo neguinho olhando de rabo de olho para você, apontando o dedo para você, cochichando sobre você. E aí, a cada olhar desse teu, tu fala, ué, por que tá olhando para mim? Ué, por que tá rindo de mim? Daqui a pouco tu tá com o maior medo de quem tá rindo de você. Aí, daqui a pouco, alguém fala assim, sai daí, cabeção. Sai daí, orelhudo. Sai daí, seu neguinho. Sai daí, cabelo duro. Sai daí, perna fina. Sai daí, quatro olhos. Certo? Ô, Márcio, você me lembrou aqui uma coisa, eu estava vendo um negócio sobre cérebro, assim, num livro, e não sei se você concorda com isso, mas diz que isso na infância, quando a gente é criança, isso é muito pior, né? Eles fizeram assim... Começa aí, porque depois você vai querendo lidar. Por quê? Aí é que te impingem o mal. Só para a gente trabalhar aqui com a ideia do bem e do mal, sem querer ser maniqueísta. Mas, por exemplo, até então é como se você tivesse só a pureza, o bem, o cuidado, o carinho, o zelo, a proteção. É muito curto esse espaço no nosso cérebro. Isso dura no máximo os 2 primeiros anos de vida. Os 3 primeiros anos de vida que a gente não tem nem memória, mas é fundamental na nossa autoestima, na nossa confiança. Quando tu vai para o mundo, os teus pais perdem um pouco o controle do teu cuidado. Esse cuidado é passado para o professor, que não tem o controle de te dar uma atenção individual. O jogo acontece no campo, na hora do recreio, onde o professor não vê. É ali que tu toma um cascudo, é ali que alguém vai te pegar lá fora, é ali que você se apaixona por aquela menininha que não olha para você. Você começa a ter uma série de experiências de rejeição, de que você começa a ver que você não é tão bonitinho como a mamãe falava. Você não é tão bonitinho ao ponto de interessar aquela garotinha que você gosta dela, mas você vê que ela gosta de um cara que é mais alto e mais forte do que você. E na infância faz muita diferença, porque quando adulto, na adolescência, a porrada tiver que comer, ganhando ou perdendo, a porrada comeu e te saiu na mão. Mas quando tu é moleque, o moleque de 7 é mais forte do que o de 6. O moleque de 9 é mais forte do que... Não tem como tu brigar, velho. Não tem como tu brigar. A lei do mais... Tu aprende a lei do mais forte. Então, esse aprendizado é duro para o cérebro. E ali tu aprende o seguinte: ou tu te adequas, ou tu fica amigo dos mais fortes, ou você fica amigo dos mais inteligentes, ou tu fica amigo daqueles que são admirados pelos pais e professores, ou tu tende a ser um fracasso. Como é que tu sabe disso? Porque toda vez que aquele moleque mais engraçado, mais atrevido na sala de aula disse alguma coisa fora de hora e todo mundo riu, ele foi chamado a atenção. E aí você que gostou dele, gostou da autenticidade dele, se inspirou por aquele momento na autenticidade dele, riu, você bota a tua violinha no saco e você impede de fazer, isso te impede de falar uma gracinha livre você depois. Esse cara, por essa rejeição desse moleque divertido, que vai para a coordenação, ele começa a se sentir excluído. E ter comportamentos vingativos, rebeldes, agressivos. Mas tudo que ele queria era ser amado e aceito. Todos os outros adequados se acovardaram. Uns são mais solidários com esse cara e se aproximam. Se forem fracos, vão ser atraídos pela má influência. Porque o moleque... Cedo, essa rapaziada aqui já teve contato com álcool, com maconha, com outras coisas. E enquanto esse aqui, o adequado, fez o dever de casa certo,
tirou nota boa, foi recompensado por isso, viajou de presente por causa disso, ganhou presente, passou no concurso, foi promovido, ganhou aumento, recebeu bônus. Ou seja, quem está no topo, Valtinho, foi obediente. Como é que tu vai querer que esse cara saia da caixinha agora? Quem saiu da caixinha primeiro foi punido. Eu fui aquele cara que saiu da caixinha primeiro e fui punido, fui expulso da escola. Né? Teoricamente, eu estava completamente alijado do processo a partir daí. Eu já era um perdedor. Total. Alijado. Então, é muito aterrorizante você perder, porque o vencedor leva tudo. Então, quando o cara chega lá na empresa, aquele cara, ele precisa aparentar perfeição. Só que a gente não se dá conta que quem tenta aparentar ser dificilmente é. E o preço que você paga para aparentar é a tua própria autenticidade. E um peso, né? Você perde a tua... Qual é o preço? Qual é a moeda? Pô, eu quero aparentar isso. Então entrega a tua autenticidade aí, cara. Entrega a tua autenticidade aí e usa essa roupa aqui, usa esse telefone aqui, usa esse gesto aqui, usa esse sorriso aqui. E aí agora você vai deixar de ser você. O problema é que esse perdedor aqui, por um outro lado, ele desenvolve um mindset também de perdedor. Então, ele tem dificuldade de comunicar o que ele pensa, o que ele sente, o que ele acha, sem dor, sem ressentimento. Então, são dois grupos adoentados. Sacou? Eu teria que, teoricamente, trabalhar a autoestima e a autoconfiança desse cara que está aqui, massacrado na sua autoestima. E esse cara aqui, eu tenho que fazer ele relaxar com a perfeição dele. De qualquer forma, é o mesmo trabalho para os dois lados. O exemplo radical do lado extremo, quem são? O Carlos Burle, o Pedro Scooby, o Lucas Chumbo, o Seu Jorge, esses caras que tinham tudo para ser perdedor. É que eles eram bons numa coisa. E quando a gente é bom numa coisa, o perdedor, o que foi sempre criticado, quando ele é bom numa coisa que ele tira aplauso, tira sorriso e tira elogio, ele joga 100% na performance. Sacou? Então, isso acontece também no mundo corporativo. Quando o moleque inseguro, ou a menina insegura do que ele faz ou que não faz para agradar ou ser amado, na medida em que ele recebe elogios por um determinado comportamento, porque ele entregou, ele vai reproduzir esse comportamento sempre e ele vai começar a botar toda a defesa aqui, ele vai começar a dar resultado. Vai mesmo. Porque ele vai receber elogio teu, e esse elogio significa promoção, e esse elogio significa bônus, e isso aqui significa aumento. Uma hora ele chega na barra, pum, bateu na barra. Aí, meu irmão, que começa o problema. Porque se ano que vem ele não render a mesma coisa, a autoestima dele está totalmente associada àquilo que ele faz. Aí ele começa a achar um merda, um marido de merda, um amigo de merda, um namorado de merda. Ele começa a entrar em viés de baixa. E aí que acontece aquela oscilação tão comum no mundo corporativo, que o happy hour representa. O cara entrega o corpo dele para Apollo segunda-feira de manhã, Apollo trabalha seriamente, entrega o corpinho para Dionísio sexta-feira do happy hour, Dionísio desbagaça aquele corpo sexta, sábado e domingo, entrega para Apollo segunda. Daqui a um mês, um ano, aquele maluco está quebrado, com burnout, com estresse, com pânico e com problema no fígado porque está bebendo demais. Esse cara quebra. O que eu acredito é nem ao céu, nem ao inferno. Né, cara? Essa energia aqui, ela é fundamental, a da guerra. Eu não abro mão dela. Eu tenho que usar dela todo dia de manhã, quando eu acordo para fazer minhas atividades. Eu tenho que usar dela para manter a minha disciplina. Eu tenho que usar dela para manter o meu foco. E eu sinto muito prazer hoje. Isso já não foi prazer para mim. Porque o Dionísio estava mandando. O Dionísio na minha vida estava mandando. Dormia tarde, acordava tarde. Comia mal, comia errado, fumava. Não fazia atividade física.
Mas a minha vida intelectual, a minha vida estava lá, estava andando lá, estava entregando. Sacou? Aqui eu ia quebrar. Então, ou a gente está aqui, ou a gente está aqui. Isso é muito interessante, porque no própria origem, o mito da arte é muito louco. Porque a máscara do teatro, o teatro tem aquelas duas máscaras, a comédia e a tragédia, né? A tragédia é Apolo e a comédia é Dioniso. Apolo é o deus do belo, da perfeição e da virtude. Apolo tem uma série de protocolos, acorda cedo, bebe água, seja rico, cuide da sua economia, cuide da sua família, seja bom pai, bom filho, boa mãe, enfim. Por quê? Porque quando morreres, e só existe morte na tragédia, e quem morre é o herói, só quem morre é o herói, quando morreres serás lembrado como um belo exemplo. Ok, todo mundo colhe essa missão no peito e vai embora. Mas desse lado tem Dioniso, que é deus do quê? Do vinho, do teatro, da orgia, do bacanal, da festa. Dioniso não é boa bisca, não é bom exemplo, mas é Deus, meu irmão. Ele toma vinho com Apolo lá em cima, e a gente não. Então esses caras ficam o tempo todo brigando para ver quem toma do universo, que somos nós. Como é que Apolo chega para tu e fala, Baltinho, levanta da cama. Aí chega Dioniso do lado e fala assim, fica mais 5 minutinhos. Tipo assim, a startup de Apolo criou o despertador. E a startup de Dioniso criou o modo soneca. Desenvolveu o modo soneca. Sabe? Aí, então, para tu ver como tu acorda, os dois já estão brigando na tua cabeça. Aí já tá saindo sem tomar café? O Apolo fala, não vai comer nada não? Aí quando tu vai sair da dieta, o Apolo fala, olha a dieta. O Dioniso fala, só um pedacinho. É nessa aí, Valtinho, tu passa 24 horas do dia. Né? Então, essa dimensão, essa luta nossa, vai transformar a dimensão humana numa dimensão risível. A nossa dimensão humana, essa luta de deuses, entre os deuses, nós somos a dimensão humana. Nós somos palhaço, é essa dimensão humana. Uma espécie assim, de arcaica, mas essa visão humana de maneira arcaica. É o palhaço. Uma espécie de cocô de Deus. O cocô, a merda que sobra dessa porrada aqui é o palhaço, que tinha tudo para ser um desgraçado, um desprovido de graça, um desprovido de graça divina. Não fosse o final do mito. Olha como o mito termina. E então, quando estes dois deuses irmãos, cansados de degladiar, enfim se reconciliam, nasce a arte. Que significa que a tua melhor versão, o teu puro estado de arte, é a reconciliação dessas duas forças dentro de você. E eu tenho feito disso a minha missão. Em chegar em equipes, em pessoas, em grupos, em elencos, e fazer com que Dioniso, malhar a musculatura de Dioniso para que ela esteja no mesmo nível de Apolo. Para que esse cara aqui não se puna quando ele tentar ir além e errar. Para que esse cara aqui consiga... Porque quando acontecer dele se punir, tem o colchão de Dioniso aqui com a gratidão, com a compaixão, que vai fazer ele rir de si e tentar de novo. E aqui o cara pode ir além da performance. Então, por isso que eu acho que o impacto que o cara tem no meu trabalho, no primeiro dia, quando ele sai do trabalho, é que ele vê quem ele é. E ele começa a duvidar daquele personagem e ele começa a ganhar uma... E como ele vê isso coletivamente, ele ganha uma coragem de se desarmar na medida em que o outro está fazendo isso também. E isso acaba virando uma cultura. Por isso que eu acho que é um trabalho que encaixou muito nas equipes, encaixa muito nos times, encaixa muito nas empresas, sabe? Porque quando termina o trabalho, as pessoas realmente elas estão... Tipo assim, daqui não tem mais mentira. Se o líder souber jogar com isso, se o líder souber jogar com esse material humano... Né? Não, Márcio, muito, muito poderoso. E o incrível dessa história toda, né, é que a gente chega nesse mesmo lugar, né, dessa fusão, desse equilíbrio, dessa reconciliação, e aí a gente vem com a história da convergência, antes a gente chega na coisa do business art, né? Como é que... desde que eu te conheço. Você está nessa missão desde que eu te conheço. E sempre esticando a corda. Eu acho que você nunca fez isso de maneira medíocre. Você nunca correu atrás de ninguém no sentido de que fulano está fazendo, eu vou fazer também. É um incômodo genuíno seu. Você não acordaria de manhã. Você não precisaria acordar de manhã.
se não fosse algo desse tamanho, algo que te incomodasse ao ponto de querer resolver. Porque, teoricamente, a coisa foi colocada, te apresentou para você, as cartas vieram para o teu jogo, porra, com todos os valetes, damas e reis. E aí, qual é a graça? Qual é a graça de jogar no videogame se a gente vai ganhar toda hora naquele jogo? Sobe o nível, mudar de fase. Eu acho que você... eu acho que o fato de você vir de uma família empresarialmente bem-sucedida e que o teu pai ter passado a educação do trabalho para cada um de vocês basicamente são forjados sobre a ideia do trabalho, vocês são muito, muito trabalhadores. Trabalham até demais. São viciados em trabalho. E você tem essa energia do trabalho. Só que você não saberia colocar ela em outro lugar, eu imagino. Quer dizer, ou por não saber colocá-la ela naquele lugar somente, você acaba se expandindo para iniciativas corajosas, ousadas, onde há menos dinheiro, onde há mais dificuldade, e tenta usar da tua técnica, e tenta usar da tua capacidade de negociar, da tua capacidade de gerir. E eu acho que isso é extremamente genuíno e generoso, porque quando eu olho para o que você fez no Convergência, aquilo ali virou uma coisa fora de controle. E aquilo ali acabou gerando aquela relação com o Renova, e depois que gera o Manifesta, e tudo isso está sempre... Eu não sei se existe hoje. Eu também estou desinformado a tal ponto, mas talvez você seja um dos poucos empresários de origem corporativa. Talvez o Eduardo Moreira esteja fazendo isso agora com o canal dele. Total. Não, mas claramente pelo canal do YouTube. Ele conseguiu articular isso por ter uma... Mas você fez isso você fez isso com o WhatsApp. Você fez isso na tua empresa, quando ninguém falava disso. No Facebook, pré-WhatsApp, né? Você fez toda a tua empresa ter um grupo no Facebook que fazia avaliações e todo mundo podia ficar anônimo, se quisesse. Exatamente. Para poder fazer todas as avaliações. O estagiário avaliava o diretor. Isso era isso. Então, a gente está falando de 10 anos atrás. Total. Agora, você... E aí a gente chega, mano. Para mim é uma curiosidade, o que impactou isso dentro da empresa? Me fala indicadores corporativos que você acha que se qualificaram a partir dali. Desde o turnover, desde a redução do turnover até a relação do ambiente de trabalho. Não, assim, do ponto de vista corporativo, é muito fácil assim ter essa medida, porque você tinha uma empresa onde estava todo mundo ali na pontinha do dedo, né? Extremamente focado e sem... É impressionante. Quanto maior a empresa, mais se perde tempo nesse jogo corporativo, né? Na hora que você tira isso da frente, né? Porque se eu estou ali para ser autêntico, né? E eu quero estar autêntico com outros. Isso faz uma diferença brutal. Mas eu acho que a grande diferença, Márcio, assim, o maior indicador de todo esse trabalho que a gente fez foi a relação de parceria, de amizade, de irmandade que se criou na empresa até hoje, né? Pessoas que montaram outras coisas junto, a gente aqui na Manifesta, com várias pessoas que vieram da empresa, pessoas que viraram um padrinho do outro, compadres. Então, assim, até hoje você vê duas coisas que eu ouço muito, né? Primeiro é essa relação mesmo de amizade, de irmandade que prosseguiu. E outros são as pessoas dizendo, pô, como é que a gente faz para reviver um momento como aquele? Porque quando você tem esse nível, né, essa leveza, essa verdade, essa autenticidade no meio corporativo, parece que você não está indo trabalhar, né, Márcio? Você está indo porque o peso, né, esse esforço de estar vestindo um personagem, de estar vestindo uma máscara e você carregar esse personagem durante o dia inteiro, né, sem relaxar, né, da forma como você se veste, da forma como você senta, como você fala. Isso é uma coisa assim, muito desgastante. A quantidade, em vez de você estar pensando em como fazer o negócio prosperar, você está ali tentando se equilibrar dentro desse jogo. Então, isso para mim, assim, foi muito... Eu não sei, pode ser que eu esteja equivocado, e me ajuda se eu tiver. E aí, talvez, de novo, nessa discussão geracional. Eu tenho feito um trabalho com muitas empresas. A Red Bull é um dos meus clientes, né? Então,
Por exemplo, a orientação que eu tenho na Red Bull, e a Ambev também, só para você ter os dois opostos, assim, né? Enquanto a Ambev quer se tornar ambidestra, no sentido de que ela já tem uma cultura de proficiência muito bem enraizada, e ela está querendo crescer essa musculatura aqui, por um outro lado, a Red Bull é diferente. Ela tem a maioria dos seus funcionários muito jovens, com isso, com muita liberdade de ser quem se é, com muita autenticidade, e na hora que chega um CEO, um diretor, querendo colocar uma pressão, há uma resistência desse lado. Não sei, não me interessa entrar no aspecto exatamente por que isso acontece, mas o que me chamava atenção naquele grupo nosso na época, principalmente no grupo que você juntou, era a capacidade de trabalho. Se pega o Fabrício, a capacidade de trabalho de um Fabrício, entendeu? A capacidade de se concentrar durante muitas horas numa missão, muitos dias numa missão, o do Marcelinho, ou do Peter, ou mesmo do Felipe, dessa turma que você sempre traz do teu lado, saca? Ou o Baby, ou o Dudu. É uma capacidade de trabalho que eu não sei se tem uma geração nova que tem esse lastro, sacou? Que tem esse lastro de assim, gostar de sentar o rabo e trabalhar, saca? Eu não sei se esse gap a gente vai enfrentar também, sabe, Valtinho? Mas se você tirar da forma como essa turma joga, né? É uma capacidade, é só o trabalho ficar mais lúdico, mais divertido, você ter mais a ver. Aí veja bem o desafio que é. Essa galera só não está à vontade porque não é 100% um ambiente que ela pode tornar algo incrível. Por que os call centers hoje não são por vídeo? Por que um cara que trabalha num call center hoje não trabalha com um tablet e um fone e ele possa ficar andando num jardim? Por que ele não pode ficar deitado numa espreguiçadeira enquanto ele fala no telefone com 20 pessoas por dia? Por que ele não pode trabalhar 1 hora e jogar 15 minutos de PlayStation, ao invés de vigiar se ele tem mais de 15 minutos no banheiro? Esse cara não vai produzir mais? E aí você não está produzindo autonomia, que eu acho que é onde a gente é mais comprometido, saca? Eu acho que quando a gente fala de educação autêntica, Valtinho, de comunicação autêntica, ou vulnerabilidade à comunicação autêntica, é para chegar em direção à autonomia. Porque tanto aquele que não teve acesso fica comprometido na sua autonomia, como aquele que teve acesso e proteção demais. Se você não tivesse, se teus irmãos não tivessem caído de dentro junto com teu pai, e se você não tivesse caído nesse desafio, vocês estariam... É a prova de que vocês não tiveram a autonomia de vocês comprometida. Mas você poderia ter tido. As tuas filhas podem ter a autonomia comprometida se elas não encontrarem desde já desafios e coisas em que elas coloquem essa energia para que ela diga: não, eu fiz do meu jeito, porque eu quis fazer, porque eu entendo que é assim que tem que ser feito. Pai, é melhor fazer assim. Tá careta, esse teu processo tá careta. Porque ela teve autonomia, a tua educação foi para a autonomia. E hoje nós temos... O grande resultado dessa doença coletiva é a grande maioria é prejudicada na sua autonomia. Aquele que é forte na autonomia se destaca em qualquer ambiente. Porque ele sabe dizer até quanto ele quer ganhar. Ele sabe dizer até quantas horas ele quer trabalhar. Um cara autônomo, verdadeiramente autônomo, você que é um cara selecionador. Você tem um padrão, você tem um processo ali. Aí você diz que você está procurando talentos. Se chega um talento na tua frente e fala assim: olha só, me apresente você. Aí você quer fazer pergunta para mim. Aí eu falo: não, ao contrário, meu amigo. Eu sei que você vai me considerar arrogante, mas vamos começar assim? Me diz você, porque você é especial. Me diz aí, eu tenho tempo para te ouvir. Por que eu tenho que trabalhar? Por que eu vou trabalhar com você? Para eu saber por que eu vou trabalhar com você. Primeira coisa. A segunda é eu apresentar minhas qualidades, minhas virtudes, autenticamente, de maneira divertida, é claro. Aceito a passar pela fase de teste que você me propuser. Mas se você me quiser, eu queria renegociar. Renegociar por quê? Porque eu quero trabalhar só a partir de 2 horas da tarde. E não quero trabalhar até mais de 19 horas. Porque de manhã eu acordo cedo, malho, corro, levo minhas filhas na escola, faço meu próprio alimento, como, descanso. E quando eu venho para cá, pode ficar tranquilo que eu vou entregar meu tempo todo. Você talvez tivesse... Você não. Mas quantas empresas estariam preparadas para esse autônomo?
Talvez só o Google esteja Exatamente. preparado para isso. Talvez só o Facebook esteja preparado para isso. Mas a pergunta não é essa. Quantos profissionais hoje têm autonomia criativa, competência técnica, autoconfiança, autoestima suficiente para chegar na frente de um proponente de oportunidade de trabalho e fazer uma proposta dessa? A gente quer esse cara. A gente quer Total. E essa geração, essas pessoas, que é o que vai fazer a performance, né? Porque claro, ele vai sem querer essa autenticidade. entregar para você para tirar onda com você. Para falar, entreguei, para ele chegar no final e falar assim, aí, Valtinho, entreguei. E você vai falar, entregou. Ele vai falar, entreguei mais do que você, porque você trabalhou todo dia desde 8 horas da manhã, sinal que tu não pegou tua filha na escola, tu não malhou, tu não fez natação, então eu entreguei mais do que você. Bate aqui. E esse cara tá te ensinando a cuidar de você e deixar o negócio andar e se garantir no teu time. Agora, esse cara vai te cobrar caro. Esse cara vai te cobrar parte do teu lucro. Esse cara vai te cobrar desempenho. Esse é um patamar X que poucas pessoas hoje podem estar. É um novo estágio de consciência nas empresas também, né? É uma coisa que a gente tem mergulhado muito na Manifesta. Aí entrando... Eu tenho meus enteados, os filhos da minha esposa. O pai deles, o avô deles fez grana no mercado financeiro, o pai deles, eles têm uma corretora. Por parte de pai, os moleques são super bem, estão garantidos, assim, né? Digamos, não tem herança, estão garantidos. Os moleques têm autonomia comprometida porque, meio que de alguma maneira eles sabem disso, são inteligentes, são bem educados, não precisam trabalhar em qualquer lugar, sacou? E também ainda não encontraram motivações necessárias para dialogar com os negócios dos pais ou dos avós. Esses dois moleques, têm a possibilidade de uma fazenda. Por que eu vou querer colocar a minha energia numa empresa nova se eu posso tocar a fazenda do meu avô de uma maneira sustentável, acabar com o gado, reflorestar, entrar... Entende? É um nível de oportunidade que o moleque hoje tem muita opção. Porque quem vai mandar no mundo tem dinheiro, Valtinho. É uma pena. Pelo menos nos próximos 25 anos vai ser assim. A gente tem que acelerar para que nos próximos 5 uma galera possa chegar nessa parada. E já está chegando, você sabe. Você sabe aí de dentro do Renova. Então, esse ponto... Você conhece vários projetos de neguinho que veio vários. de cidade que estão rodando, né? Esse ponto que eu queria puxar aqui, né, que é bem isso que a gente acredita também na Manifesta, né? Esse ponto que você acabou de colocar é mais um que mostra como a gente tem oportunidade, né? Para não dizer que a gente está errado. Como a humanidade tem uma oportunidade agora para começar a fazer de uma forma diferente, para começar a dar mais liberdade, dar mais autenticidade, né? E qual o ponto que a gente está querendo chegar na Manifesta, né? A gente acredita agora, o conceito que a gente repete, internaliza muito, é essa coisa do lucro regenerativo, né? De novo, as duas lentes, né? É possível você lucrar e regenerar ao mesmo tempo. A mesma coisa o consumo regenerativo, né? É possível que você consome e enquanto você está consumindo, você está regenerando. E quando a gente diz regenerar, não é só o planeta, é você regenerar todas essas condições, inclusive distribuição, para você diminuir essa desigualdade que não faz mais sentido. Como é que você vai estar regenerando uma desigualdade? Descarte, né? Acesso, distribuição e descarte, né? Até Total. O descarte do que você vai consumir, né? Exatamente. A cadeia inteira, né? Você entender que aquele ato de consumir está regenerando, porque a forma como a cadeia foi feita, a forma de quem você está comprando, porque tem lá uma produção que está acontecendo dentro de uma comunidade, dentro de um presídio, você está dando ali oportunidade, porque você está dividindo essa empresa, não só com as pessoas que trabalham nela, mas também com quem está consumindo. Então, você está distribuindo essa riqueza de uma forma mais inteligente, né? Então, essa é uma coisa. Inclusive, um trabalho regenerativo também, que é esse lugar que a gente está chegando, né? Pessoas que vão trabalhar em locais que estão causando essa regeneração, né? Agora, completamente. Seguinte, a gente está falando disso há um tempão. Acho que isso é uma discussão que vem muito antes de nós.
Eu acho que vem desde os ambientalistas aí dos anos 90, 80, que agora a gente está vendo algumas iniciativas até lucrativas nessa direção. Aí a gente chega na carta do Biden, irmão. Porra! Eu acho que o serviço que essa carta, que o governo Biden apresenta como projeto econômico, de viés econômico para os Estados Unidos, é um alerta do tipo, galera, é assim que você fica rico daqui para frente. A gente falava disso, lembra quando você falava nova maneira de fazer negócio? Se você quiser ficar mais rico, você tem que fazer diferente. Quem entrar nesse bonde vai enriquecer comigo. Quem não entrar nesse bonde, claro, ficou para trás da história. Eu digo isso, e eu não quero trazer discussões políticas aqui, é só para você ver que o cenário apresentado nessa carta, se fosse apresentado pela nossa esquerda, ou pela nossa centro-esquerda, ou se fosse apresentado pelo nosso centro, tentando situar aí os políticos que poderiam ocupar esse território, seria visto como um projeto marxista. Isso demonstra o gap cultural e intelectual que nós também temos que superar enquanto elite. Isso vai nos dar um ano para rever conceitos, meu irmão. Vai ter muito neoliberal aí, liberal tendo que rever conceitos, se quiser estabelecer uma parceria profícua com os Estados Unidos. E isso Márcio, isso é um sinal muito legal para essas novas economias, né? Para as economias voltadas para claro, o meio ambiente, educação, trabalho de atendimento direto com crianças, saúde, porra. Se a gente percepção entrar nessa meta, irmão, se a gente aderir a essa meta, eu acho que a gente pode... É o trilho que a gente precisa entrar para fazer todas essas coisas girarem ao mesmo tempo. Tu não acha isso? Mas a sua percepção é muito precisa. Eu tenho repetido isso assim por 3 motivos que deixam esse cenário muito óbvio. E aí, como você colocou, a carta dele meio que consolida isso, né? Ou tangibiliza isso, né? Sim, você tem primeiro... Né? Pela primeira vez. Pela primeira vez. Essas gerações, né? E aquele estudo muito grande que diz que 30 trilhões de dólares vão passar para a mão dos milênios nos próximos 15 anos, né? Então, ou seja, exatamente essa geração que está entendendo que dá para lucrar com propósito. Onde é que eu quero colocar dinheiro? Aí você tem, por outro lado, o consumidor cada vez mais ligando essa lente também. Pô, você está preocupado com aonde eu compro, eu estou ajudando o quê? Qual é a cadeia que está por trás? Eu paro de achar que o produto é só aquela embalagem que chegou na minha casa bonitinha, eu quero saber o que está por trás desse negócio, né? Assim como quando a gente vota, a gente quer saber o que está por trás daquele político, na hora que você escolhe consumir algum produto ou serviço, você está votando. Você está votando para ele ficar vivo, para ele ficar aberto, para ele continuar empregando. Então, se é uma decisão tão importante, o consumidor começa a virar essa chave e finaliza nas pessoas que trabalham nas empresas, que elas vão buscar esse tipo de empresa para trabalhar. Então, você matou as 3 partes, quem põe o dinheiro, quem dá o dinheiro consumindo e quem trabalha para fazer essa máquina girar. Então, por isso que a gente acredita que não tem outro caminho possível para você prosperar. De cultura. E cultura é aquilo que não está escrito em lugar nenhum da empresa. E nem... acho que a gente tem aí... Eu fiquei pensando assim, a minha grande dor nesse momento, ela é do nosso despreparo moral. E aí eu digo enquanto humanidade. Né? O próprio apartheid das vacinas, conforme citado pelo Petros Adhanom, o nível de desigualdade que foi revelado nessa pandemia no mundo, o agravamento dela. E aí isso tem me corroído muito o espírito, mas por um outro lado, eu fiquei tentando entender. E aí eu encontrei uma explicação que tem me trazido algum conforto. Eu acho que essa reação é uma reação que deve ter acontecido no Renascimento, algo parecido. Deve ter aconteceu no pós-guerra, que é quando uma nova economia
ameaça anterior. Todos os homens másculos, porradeiros, bebedores churrasqueiros, que acreditam na superioridade do homem, para esses caras, uma sociedade mais feminina, mais diversa, é uma ameaça real. Ele acha que ele não tem emprego hoje por causa disso. E isso, esse aumento do racismo, ou pelo menos da lente de aumento no racismo, essa lente de aumento na homofobia, nas crenças do feminino, feministas, ela é uma reação de uma cultura milenar, talvez construída do Renascimento para cá, porque eu acho que é uma mudança de dimensão mesmo, não é uma mudança só de ciclo econômico. É uma mudança... Não é como se fosse a Revolução Industrial. É o Renascimento, sabe? É a criação da perspectiva, é a criação da quarta... são outros planetas, documentos de vida extraterrestre solto pela NASA, vamos chegar na outra dimensão aí. E isso dá uma ameaça muito grande, cara, para aquele cara que... E agora? Como é que eu vou sustentar o meu padrão de vida, de crença? Primeiro disseram para eu ser funcionário público, porra, agora vai acabar com concurso público. Disseram que eu ia me aposentar com segurança, já não vou me aposentar com segurança. Agora disseram que eu ia me aposentar cedo, já não vou me aposentar cedo. Agora o emprego que eu fui formado já não vai existir. Não vai ter mais motorista de ônibus, não vai ter motorista de Uber, não vai ter mais motorista de caminhão. Esses caras, agora é a hora deles reagirem. Então, eu acho que essa crise moral, que é humanitária, diante dessa carta, é como se essa carta fosse assim, mexeu a rainha, sacou? O jogo moveu a rainha, o tabuleiro, botou a rainha no campo do rei ali, e falou assim, vamos embora jogar. E aí o tabuleiro ficou desesperado. Então, assim, eu quero acreditar muito, Valtinho, que falte pouco para essa revolução cultural, moral, fundamentada em outros valores, e fundamentalmente não é nenhum outro valor que não a própria vida. E ela é o valor mais nobre em qualquer religião, em qualquer constituição, é o valor máximo a ser defendido. A hora que isso virar for valioso de fato, o que a gente tem visto na realidade nos últimos anos no nosso país é um cenário que aponta completamente longe dessa direção, mas também sabe que existe um mundo de gente olhando, atento, percebendo, e que, da maneira mais sábia, essa reação virá. Assim eu espero. Porque acho Márcio, eu me vejo muito nesse mesmo lugar, né? Que você coloca, e o que tem me dado esperança nessa linha do que você vem falando é quando a gente cria, por exemplo, um movimento como União Rio, onde você mesmo... Então, são essas contradições que pelo menos eu me apego, né? Porque eu sinto assim que não é fácil, né? Nada é fácil. Hoje, acho que como sociedade hoje, você pode dizer isso mais do que ninguém, como sociedade a gente evoluiu muito mais do que o Estado. A gente, como sociedade, evoluiu muito mais do que o mundo corporativo. Como as iniciativas sociais de apoio, de solidariedade, de empréstimo, de novas economias, de novas tecnologias. Se você for ver as experiências mesmo, nós não tivemos o Estado a favor disso. Nós não tivemos o dinheiro limpo a favor. Ao contrário. É travando porque é feito para ser travado, né? É feito para que a gente, de alguma forma, não se organize. Essa mola tem que ser solta, esse rio tem que se deixar, essa represa tem que sair, deixar esse rio irrigar a terra, sabe? Irrigar, porque, por um lado, eu estou vendo isso. Eu não tendo a cair na depressão de que está tudo errado. Eu nunca olho para isso. Mas eu só estou chamando isso que a gente foi tão otimista aqui, e é bom que a gente, claro, que a gente tenha essa parada, porque existem... Eu prefiro me apegar à leva, à corrente de pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, com iniciativas pequenas, médias e grandes, no sentido de
novas produções de energia, novas formas de atendimento e comunicação, novas formas de atendimento humano, novas formas de nova consciência sobre o consumo, da procedência até o descarte, que toda uma economia trabalhe em função da vida e não da civilização. E como diria o nosso grande perfeito, a gente tem que focar na nossa ilha, né? Porque se a gente se contaminar aí pelo continente, a gente não chega a lugar nenhum. Então é pegar tudo isso que você falou e começar a construir, mostrar que isso é possível e trazer outras pessoas para isso e fazer com que a ilha eventualmente vire o continente, né? Porque senão a gente fica muito num guerreiro querendo destruir o outro lado. E aí, Márcio? O último estágio, que é onde eu vejo você engajado, é fazer esse dinheiro sair de um lado e ir para o outro. Esse é o último estágio. E muita gente, Márcio, eu estou participando. Essa está falando aqui, ela tem pelo menos 4 décadas. Eu estou participando de uma... O que nunca houve foi o dinheiro ir para aí. Os bancos trabalharem para isso. As grandes fortunas trabalharem para isso. Isso nunca aconteceu. Trabalharem pela vida, sem perder lucro, sem perder desenvolvimento. Pensar nisso. O nosso pensamento ainda é muito oligárquico. Quem dera que nossos capitalistas fossem iguais os capitalistas norte-americanos, que depois de panturrados de dinheiro, depois de pagar altos impostos pela fortuna, eles ficam competindo para ver quem doa mais. Quem dera que nossos capitalistas estivessem agora disputando quem faz mais hospital, quem faz mais universidade. Quem dera que, no mínimo, nós fôssemos parecidos com a Europa, que nós tivéssemos um lastro de crescimento, proteção de crescimento privado, com um grande lastro de proteção pública. Quem dera pelo menos a gente saia desse lugar de republiqueta de banana, de quem trabalha para pagar com commodity, abrindo mão de ter um parque industrial, de ter criatividade, de ter uma indústria de turismo potente, uma indústria de atendimento, de afeto, de alegria, de amor, de festa, de acolhimento, de recepção. A gente pode ganhar dinheiro com tudo isso, cara. Sempre foi esse o destino do Brasil. As pessoas vinham ao Brasil para isso. As pessoas vinham ao Brasil para isso, para ficar alegres, para se divertir. Sacou? Então, isso é o nosso potencial econômico. Quem lucra mais é um país com praia limpa, com rio limpo. Não vai ser mais o que tem mais indústria na beira da praia, poluindo a praia. Ô, Márcio, então, para finalizar aqui, suas últimas palavras, o que você diria, então, tentando usar aí um pouco do teu trabalho, para que esses paspalhos, né, esses seres humanos que tem tanto a fazer nesse lugar, né? Porque, tipo, não adianta a gente ficar aqui pedindo que isso aconteça, né? Porque se as pessoas não fizerem isso, como a gente falou, investindo, consumindo, escolhendo trabalhar em locais desse, divulgando, né? Ou a rede faz, ou isso não vai ser feito sozinho, né? Então, tentando, de repente, vincular com o teu trabalho aí, enfim, falar o que você quiser aí para a gente terminar, o que você pensa, o que você sugere para que as pessoas realmente embarquem nessa trajetória? Um jargão. Consciência humana. Com ciência humana. Parece um jargão. Mas veja bem. Como é que a gente pode ter a maior produção de alimento e distribuição do mundo e ter fome ainda no Brasil? Não, eu não quero responder essa pergunta. Eu estou jogando essa pergunta no ar. No mínimo, isso deveria ser considerado um absurdo a ser superado em 5 anos. Não há como ser feliz como bilionário da soja sem que eu crie paralelamente um sistema de distribuição que reduza o impacto na fome do meu país. Eu desejo consciência humana para que essas pessoas percebam que ele sozinho trabalhou para 3 gerações. Que o filho dele pode ter, sim, 3 milhões na conta. Mas 2 daqueles 5 que ele ia deixar para o filho pode ser para ajudar uma porrada de gente que não vai ter nem 100 pau na conta. Pode ser. Porque senão você não tiver essa consciência política, eu desejo muito, porque eu não desejo mal para ninguém, mas que você não seja vítima de sequestro.
Eu desejo muito para que você não sofra assaltos. Eu desejo muito que a sua propriedade não seja afetada. Eu desejo muito que você, apenas no leito da tua morte, consiga perceber que você poderia ter doado mais tempo para o teu filho, que você poderia ter doado mais tempo para sua esposa, para sua família, que você poderia ter mentido menos. Então eu desejo que você desperte a tua consciência agora, para que na tua morte, que é o dia que você vai saber que tu não vai levar porra nenhuma, para que não seja só no dia da tua morte que tu peça perdão pelo que tu não fez. E se por acaso você ficar velhinho e tiver uma vida longeva, sentado na varanda, pensando, que você pense no quanto de vidas você salvou, no quanto de pessoas você ajudou a conseguirem alguma coisa e não daquilo que você deixou de fazer por pura ganância ou incompetência. Esse é o recado que eu tenho para dar. Acorda, paspalho, né? Logo na lata, deseja logo uma praga, né? Deseja logo uma praga. Boa, maravilhoso, Márcio. Claro que é isso. Claro que é isso, claro que é isso. Tá. Tamo junto, cara. Muita saudade. Um dos melhores papos que eu já fiz online aqui. Porra, que honra. No podcast. Eu digo isso porque eu fui guiado pela emoção dos nossos encontros, de saber que a gente está batendo um papo, que é um papo que a gente já vem batendo há 10 anos, né? Então, a gente está só aprimorando isso e comovido pelo fato de ver que você também nunca cedeu 1 centímetro do teu propósito, da tua leveza, da tua alegria, da tua crença. Eu sei o pepino que tu segura na tentativa de juntar os diferentes todos. Eu sei o quanto de agressão você sofre, eu sei o quanto de desconfiança você sofre, e eu sei o que me admira cada vez mais em você, essa tua inteligência emocional de saber lidar com essas coisas, muito embora eu saiba que a pressão seja muita. Mas você está pronto para isso. E você cedeu, né? Você cedeu muito nesse tempo todo, né? Tamo junto, né? Eu costumo dizer assim, quando alguém me vê agora e fala, pô, você está bem? Eu falo, estou aprendendo o que eu ensino. Me contratei, né? Me contratei. Estou aprendendo o que eu ensinei esse tempo todo. Todo mundo já tinha aprendido, menos eu. Aí eu resolvi fazer faltava eu. Fazer uma segunda época. Fiz uma recuperação. Boa. Valeu, Valtinho. Obrigado. Beijão, Márcio. Bom demais, cara. Obrigado demais. Tamo junto. Que puder. Sempre. Obrigado, valeu. Obrigado a tua equipe toda aí.